Olá pessoal, meu nome é Tiago Henrique, sou aluno de Engenharia Mecânica da UFCG e faço parte do grupo de pesquisa NAF. E junto com o Jean Luca, iremos apresentar a vocês o curso Introdutório à Análise por Elementos Finitos, sob a orientação do professor Gabriel Coelho. O objetivo desse curso é mostrar a vocês, alunos do ensino médio, que ainda não entraram na universidade, que têm a curiosidade de saber como funciona a parte de simulações em engenharia, e a você que já é formado ou que está no curso e que tem a curiosidade de saber mais sobre análise estrutural por elementos finitos. Antes de começarmos na parte de software, a parte de mostrar para vocês como realmente fazer as coisas, precisamos entender alguns conceitos básicos de como funciona a análise por elementos finitos. O que é essa análise por elementos finitos? Ela é um método numérico utilizado para prever o comportamento de estruturas, componentes, sistemas mecânicos, físicos, submetidos a diferentes condições de carregamento, temperatura, vibração, fluidos e qualquer outro tipo de fenômeno. Para isso, utilizamos softwares de simulação para poder fazer toda essa análise para a gente. Dentre eles os principais, o ANSYS e o Altair Hypermesh. Porém, neste curso, será abordado a vocês o Abacus, por Jean, e o Salomé, por mim. O princípio da análise por elementos finitos se dá basicamente na divisão de uma geometria complexa em um grande número de pequenas partes chamadas de elementos finitos. Como vocês podem ver na imagem aqui onde está o meu mouse, nessa figura nós temos uma viga, e essa viga foi dividida em várias pequenas partes. Esses são os chamados elementos finitos. E cada união desses elementos finitos é chamada de nó. Agora, por que usar a FEA na engenharia? Bom, a análise por elementos finitos é utilizada na engenharia porque permite prever o comportamento de componentes e estruturas antes da fabricação ou construção, reduzindo custo, tempo de desenvolvimento e risco de falha. Então, ao invés de eu gastar dinheiro fabricando um protótipo, perder tempo esperando esse protótipo ficar pronto para aí sim testar e validar se o projeto funcionou ou não, eu posso simplesmente fazer uma simulação no computador e ter todas as informações detalhadas do que eu preciso para saber se o que eu projetei está validado ou não. Então, a partir dos softwares, eu consigo informações detalhadas sobre tensões, deformações, temperatura, deslocamento ou qualquer outro tipo de parâmetro de interesse. Na engenharia mecânica, a análise por elementos finitos ela é utilizada principalmente para analisar componentes de máquinas, engrenagens, eixos, estruturas soldadas, vasos de pressão, análise de trincas e qualquer outro tipo de sistema mecânico no geral. Essa técnica possibilita avaliar a distribuição de tensão, deformação, deslocamento e fator de segurança. Já na engenharia civil, ela é aplicada na análise de pontes, edifícios, torres, fundações, arquibancada de estádio de futebol e qualquer outro tipo de estrutura. Assim, sendo possível verificar a resistência estrutural, os deslocamentos e o comportamento sobre diferentes tipos de carregamento. E bom, para a gente não ficar só na parte teórica, a parte só de conceito, Jean vai apresentar para vocês, vai introduzir a vocês o funcionamento geral, básico dos softwares de simulação. Bom, como o Tiago citou anteriormente, dentro do método dos elementos finitos, a gente utiliza alguns softwares de simulação. Esses softwares podem variar e, como já indicado, a gente vai trabalhar aqui com o Salomé e com o Abacus. Um dos primeiros passos para executar uma simulação dentro de um software que trabalha com o método dos elementos finitos é a importação do modelo. Então a gente vai ter uma peça e essa peça ela vai ter um modelo computacional. Esse modelo ele pode ser feito, desenvolvido em algum software CAD, como por exemplo o Inventor,
o que habitualmente é feito, ou esse modelo ele pode também ser feito dentro do próprio software de simulação, como, por exemplo, a gente tem aqui o Abacus. Então, dentro do próprio Abacus, a gente consegue desenvolver um modelo para que posteriormente a gente possa malhar e simular. Tendo o nosso modelo já importado no software, a gente também consegue, a partir disso, atribuir uma geometria. O que seria essa geometria? A gente tem um sólido, né? A gente tem um material, e esse material ele vai ser dividido em pequenas partes. Essas pequenas regiões é o que a gente chama de elementos. Os tipos de elementos e tamanhos de elementos influenciam diretamente na precisão que o resultado final vai ter. Então, alguns tipos de elementos são, por exemplo, as quadras e as trias, quadrados e triângulos. Elementos maiores e elementos menores também influenciam, como dito anteriormente. Esses elementos, eles são conectados pelo que nós chamamos de nós. Então aqui a gente consegue visualizar esses pontinhos vermelhos marcados, eles são os nós que unificam os elementos presentes na nossa geometria. Já possuindo uma geometria a partir do nosso modelo, a gente vai atribuir propriedades ao material desse objeto que a gente está analisando. Um material, ele pode ter diversas propriedades, mas a propriedade, ela deve ser atribuída ao material. Antes da gente adentrar necessariamente na parte do software, de como isso se comporta no modelo matemático, numérico, computacional, é importante a gente entender a teoria por trás disso tudo. Então, aqui eu trago a curva tensão-deformação e a gente vai focar muito mais na curva tensão-deformação do aço, embora eu tenha trazido aqui alguns outros tipos de materiais para a gente comparar como esses materiais se comportam. Na curva tensão-deformação, a gente vai ter uma região elástica, que é a primeira região. Nessa região, o material ele vai conseguir se deformar de modo que não é absoluto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quando forças forem aplicadas, cargas forem aplicadas neste material, quando elas forem retiradas, o material ele tem a capacidade de retornar ao seu estado original. Isso é o que a gente chama de, de elasticidade. Então, a região elástica do material. Depois, a gente tem a zona plástica. Entre essas duas zonas, a gente tem também o escoamento. O que é que acontece na zona plástica? Na zona plástica, o material ele começa a se deformar de modo que ele não consegue mais retornar ao seu estado original. Então ele deforma e fica do jeito que ele deformou. A, a tensão de ruptura, ela diz respeito justamente ao ponto em que o material chega e rompe. Ou seja, recapitulando, no aço, a gente tem uma zona elástica. Esse material ele pode ser exposto ao escoamento. Posteriormente ao escoamento, ele vai passar por um comportamento plástico, em sua deformação será plástica, consequentemente ele não retorna mais ao seu estado original, e por fim ele pode chegar a romper. A gente trabalha o aço com mais propriedade, com mais ênfase, porque normalmente é esse tipo de material que a gente vai atribuir às nossas peças. Mas a gente também tem o vidro, a gente também tem o acrílico, a gente também tem o alumínio, outros tipos de materiais que apresentam uma curva tensão-deformação diferente, como a gente pode ver aqui no exemplo dado. Mas aí agora voltando para a parte que diz respeito ao software, após a gente já ter o modelo importado e a geometria gerada, a gente vai atribuir um material para o nosso, pro nosso modelo. Esse material, a gente vai dar um limite de elasticidade, que conforme a gente conversou, consiste justamente no material se deformar e retornar ao seu estado original.
e ele também vai apresentar o coeficiente de poação. Coeficiente de poação são basicamente as deformações longitudinais e transversais. Normalmente a gente atribui 210 vezes 10 elevado à terceira MPa, megapascal, para o limite de elasticidade, e para o coeficiente de Poisson a gente atribui 0,3, um valor arbitrário. Então, a partir disso, a gente gera o nosso material e implementa ao material determinadas propriedades. Agora que a gente já tem o nosso material aplicado e que a gente já tem nesse material propriedades inseridas, a gente agora vai trabalhar com restrições e, posteriormente, com aplicação de forças. O que seriam restrições? As restrições, elas servem para impedir o deslocamento e ou a rotação do material em um determinado ponto em que essa restrição está sendo colocada. É o que a gente também chama de relações de apoio. Então, a gente vai ter alguns tipos de restrições, alguns tipos de apoio, que vai restringir o movimento ou a rotação do nosso material naquele determinado ponto. Então, aqui eu trago três tipos de apoios: o apoio móvel, o engaste e o apoio fixo. Né? Quando a gente está trabalhando com isso de forma analítica, a gente faz desenhos. Então, a gente representa o apoio móvel por um círculo, o apoio fixo pelo triângulo, e o engaste a gente tem essa barrinha. Então, a gente também representa isso quando a gente está fazendo o cálculo de forma manual. No software, não é bem assim. No software, a gente coloca lá e o próprio software desenvolve. Mas aqui fica a título de conhecimento as representações eh, dos tipos de apoio. Mas aí falando necessariamente do que cada tipo de apoio vai fazer quando aplicado. O apoio móvel, ele vai permitir que a nossa estrutura ela se desloque na horizontal e também ela gire livremente. Então ele permite a rotação e ele permite o deslocamento na horizontal, impedindo apenas na vertical. O apoio fixo, ele é o apoio articulado que impede que a estrutura se desloque, mas permite o giro. Então, quando eu atribuo um apoio fixo, ele vai fazer uma rotação, mas ele não vai ter deslocamento nem na horizontal, nem na vertical. Quando a gente tem um engaste, é o que impede qualquer tipo de movimento na extremidade que a gente atribuiu lá na estrutura. Então, por exemplo, nesse desenho da viga que eu trouxe aqui, a gente vê que aqui tem restrições aplicadas. Se essas restrições forem de engaste, não vai acontecer nenhum movimento de deslocamento e nenhuma rotação nesses pontos aplicados às restrições em que a gente colocou os apoios. Então, isso é o que significa aplicar restrições. Atribuir relações de apoio que impedem movimento, deslocamento ou rotação. Posteriormente a isso, a gente aplica forças. Essas forças elas podem ser aplicadas das mais diversas formas, que vão gerar consequências diferentes. Aqui eu trouxe quatro tipos de, eh, de forças aplicadas. Então, a gente tem, por exemplo, a tração, a gente tem flexão, a gente tem compressão, a gente tem torção e outras infinitas formas que o material pode se comportar de acordo com a carga que a gente está aplicando e onde essa carga está sendo aplicada. Então, se a gente tenta esticar o material, a gente está aplicando uma tração. Se a gente tenta comprimir o material, a gente está aplicando uma compressão. E a gente também trouxe aqui a flexão e a torção. Então, a gente tem diversas formas de aplicar uma força no material. Já que a gente tem um modelo, esse modelo tem uma malha, tem um material, esse material tem propriedades
e a gente aplicou restrições de apoio e uma carga, a gente já consegue partir para a parte de resultados. Nos resultados, a gente vai ter uma leitura de dados. Como vocês podem ver aqui, a viga que a gente está trabalhando desde o início, ela sofreu com esforço de flexão. Então, a gente tem suas extremidades com relações de engaste, ou seja, a gente não tem movimento, nem deslocamento, nem rotação, e a gente tem uma força sendo aplicada no seu centro, o que faz com que essa viga, que antes seria assim, flexione e fique assim, conforme a gente consegue visualizar no desenho. Ao lado, a gente já consegue notar um espectro de cores, que vai do azul até o vermelho. O que é que isso indica? As regiões do desenho que estão encontradas em vermelho são as regiões de maior tensão. Então é onde o material ele sofre uma tensão muito maior. A tensão está concentrada naquele lugar. O lugar onde estiver azul é o lugar de menor tensão, é o lugar de menor estresse. Então a gente pode notar aqui, né, fazendo uma análise rápida, que os locais de maiores tensões, né, onde o material tem maior estresse, são justamente nos locais em que a gente tem as relações de apoio, onde ele está fixo, onde ele não se movimenta. E o lugar de menor tensão é justamente no centro da viga, onde a força está sendo aplicada e onde está se deformando com maior visibilidade. Então, a gente consegue notar isso a partir do resultado que o software nos entrega, não só o visual, como também o numérico. E aqui a gente chega no final dessa primeira aula, uma aula introdutória, uma aula em que a gente conheceu um pouco de como os elementos finitos eles podem ser aplicados, a sua importância, o que necessariamente é o método dos elementos finitos, e a gente também entendeu um pouquinho da teoria por trás de como aplicar esse método nos softwares que a gente estiver trabalhando, seja o ANSYS, o HyperMesh, o Abacus, o Salomé ou qualquer outro. O padrão sempre vai ser o mesmo, independente do software. Essa foi uma aula oferecida em colaboração com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, PROPEX, realizada por alunos e professores da UFCG e também membros do grupo de pesquisa NAF, necessariamente por mim, Gianluca Duarte, e pelo aluno Tiago Henrique, além da orientação do professor Gabriel Coelho. A gente agradece pela atenção e até a próxima aula.